Então, prezados irmãos, mais uma vez vos saúdo a todos com a bendita e gloriosa paz do nosso Senhor Jesus Cristo. De novo convosco para mais uma transmissão em direto, online, para podermos ouvir a bendita palavra de Deus. Confesso que já são passados alguns dias, bastantes dias, em que não temos tido a oportunidade de estarmos juntos na nossa casa de oração. Falta-nos esse calor dos irmãos, da presença de todos, ouvir o povo de Deus, poder dar um abraço, poder ouvi-los nesta interligação no culto, dando glória a Deus, amém. Falta-nos tudo isso. Todavia, uma coisa sabemos, que Deus está conosco para nos ajudar e Deus está aí com vocês. Iremos agora ouvir um cântico ou um tempo de louvor pela nossa querida irmã e nós vamos estar receptivos e também aconselho-vos a ir dos vossos lugares, louvem a Deus e adorem ao Senhor. Amém? Por tudo o que Ele tem feito, por tudo aquilo que Ele vai fazer, pelas suas promessas e tudo aquilo que Ele é o nosso dever de agradecer, porque o Senhor é soberano sobre todas as coisas. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo o que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo o que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor, te agradeço, meu Senhor, te agradeço por me libertares e salvares, por teres morrido em meu lugar, te agradeço, eu te agradeço, Jesus, te agradeço, te agradeço por me libertares e salvares, por teres morrido em meu lugar, te agradeço, eu te agradeço, Jesus, te agradeço, te agradeço, te agradeço. Obrigado, Jesus. Tu és a luz que vieste à escuridão e nessa luz posso ver. Diante de ti flui louvor no meu coração, só quero contigo viver. Tu és a luz que vieste à escuridão e nessa luz posso ver. Diante de ti flui louvor no meu coração, quero só contigo viver. Quero adorar-te, quero humilhar-me, quero só dizer: tu és meu Deus.
precioso e só tu és digno, só tu sempre és tão bom para mim. Jamais posso imaginar o preço para me salvar que Jesus pagou em meu lugar. Na cruz eu vejo o meu pecar. Jamais posso imaginar o preço para me salvar que Jesus pagou em meu lugar. Na cruz eu vejo o meu pecar. Quero adorar-te, quero humilhar-me, quero só dizer: tu és meu Deus. Senhor, tu és precioso e só tu és digno, só tu sempre és tão bom para mim. Quero adorar-te, quero humilhar-me, quero só dizer: tu és meu Deus. Senhor, tu és precioso e só tu és digno, só tu sempre és tão bom para mim. Glória a Deus. Então, meus amados, depois deste tempo adorando ao Senhor que é tão bom, a palavra do Senhor diz que Deus habita entre os louvores do seu povo. Vamos agora voltar-nos para a bendita palavra de Deus. E convido os irmãos a abrirem as vossas Bíblias e a lermos uma porção das Escrituras no livro de Romanos, capítulo número 12 e o versículo também 12, que diz o seguinte: alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação e perseverai na oração. Meus amados irmãos, o apóstolo Paulo, neste capítulo, ele outorga grandes ensinamentos para o crente, para um viver do cristianismo dentro dos padrões divinos. É um dos capítulos da Bíblia onde podemos extrair, meus amados, os maiores ensinamentos para o cristão viver o Evangelho de Cristo em toda a sua plenitude. Cada versículo contém ensinamentos de um valor precioso para todos os crentes. Este versículo que acabamos de ler, Paulo dá uma receita de como o crente pode e deve enfrentar os problemas e as lutas que acontecem no dia a dia. O apóstolo Paulo teve experiências grandiosas na sua vida de fé, enfrentou perseguições, enfrentou lutas por causa da sua fé em Cristo, mas sabemos que a sua confiança em Deus o fez vencer e superar todas as lutas. Por exemplo, no livro de Coríntios, na segunda carta aos Coríntios, capítulo com o número 11 e o versículo número 23, eu vou ler alguns versículos, diz assim a palavra de Deus: são ministros de Cristo. Falo como fora de mim, eu ainda mais em trabalhos, muito mais em açoites, mais do que eles em prisões, muito mais em perigo de morte, muitas vezes. Recebi dos judeus 5 quarentenas de açoites menos um. 3 vezes fui açoitado com varas, 1 vez fui apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, 1 noite e 1 dia passei no abismo. Em viagens muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos dos da minha nação,
em perigos dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre os falsos irmãos, em trabalhos e fadiga, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejum muitas vezes, em frio e nudez. Além das coisas exteriores, me oprime cada dia o cuidado de todas as igrejas. Vejam, Paulo teve experiências grandiosas, todavia a sua fé, a sua confiança no Deus vivo fê-lo superar toda e qualquer situação. Em primeiro lugar, eu gostaria de analisar convosco, meus amados irmãos, que o cristão não está isento de passar por lutas, por dificuldades. Aceitamos a Jesus como Salvador, claro, para sermos perdoados dos nossos pecados e alcançarmos a vida eterna com Deus. E isso não nos isenta de lutas, não nos isenta de perseguições e até de problemas no dia a dia. E muitas vezes até de sermos cristãos, as lutas aumentam cada dia mais e mais. Daí que Jesus Cristo, no Evangelho de João, no capítulo número 16 e o versículo 33, ele diz: tenho-vos dito isto para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Permita-vos dizer, amados, todos os verdadeiros cristãos ou servos de Deus passam por lutas. Lutas que vão moldar o nosso caráter cristão. Lutas que vão fortalecer a nossa fé. Lutas que vão nos dar experiências maravilhosas com Deus. Lutas que nos farão crescer espiritualmente. O crente cresce neste deserto da vida. Porquê? Porque tem uma confiança no Deus vivo. Segunda epístola do apóstolo São Paulo a Timóteo, seu filho na fé, capítulo número 3, e o versículo número 12, diz assim a palavra de Deus: e também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Veja o que diz o apóstolo Paulo: passarão por perseguições, por lutas, por dificuldades. Logo, o verdadeiro servo de Deus terá muitos inimigos por causa da sua retidão, por causa da sua honestidade, por causa da sua justiça. Vivemos num mundo corrompido e pecaminoso e a luz incomoda as trevas, mas Deus está conosco. E é isto que alegra o nosso coração, saber que no meio das dificuldades Deus está ao nosso lado. Em segundo lugar, o que fazer quando a tempestade chega à nossa vida? O que é que eu devo fazer? É a grande pergunta de todos os cristãos, porque a tempestade traz preocupações, a tempestade traz angústias, a tempestade traz sofrimentos, a tempestade traz tristeza, traz desânimo e até frustrações. Muitos rendem-se e naufragam na tempestade. Outros fogem e escondem-se até de Deus. Mas, amados, no meio de um momento tão difícil, tenhamos esta certeza: Deus está ao nosso lado. Paulo, neste versículo, ele concede a receita para o crente no meio da tempestade, no meio das dificuldades. Não há que desesperar, não há que entrar em pânico, há que ter confiança no Deus vivo, no Deus Todo-Poderoso. Primeiro, gostaria de analisar ainda, dentro deste conceito, aquilo que Paulo ele diz para cada um de nós. Ele concede uma receita para o crente no meio da tempestade. E qual é a receita? Em primeiro lugar, alegrai-vos na esperança. Coisa maravilhosa. A nossa esperança não está nas coisas deste mundo. A nossa esperança está no Deus vivo. A nossa esperança, meus queridos irmãos, está nas promessas de Deus. A nossa esperança é um dos aspectos do fruto do Espírito Santo. A esperança é a progenitora da fé, isto é a mãe da fé. Sem esperança, irmãos, permita que vos diga, não temos fé. Nós precisamos desta esperança. E permita-me ler Jeremias, capítulo número 17, e o versículo com o número 7. Olha o que diz este homem de Deus: bendito o varão que confia no Senhor, e não só, e cuja esperança
é o Senhor. Bendito esse crente que tem confiança no Senhor. A sua esperança é o Senhor. Ele é tudo para nós. Ainda no livro de Romanos, nós encontramos mais 2 versículos no capítulo número 8, versículos 24 e 25, diz assim: porque em esperança somos salvos. Coisa maravilhosa. E mais, ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como esperará? Que Deus nos ajude. A nossa esperança é uma esperança eterna, é uma esperança duradoura, é uma esperança enraizada, não numa religião humana, não em credos humanos. A nossa esperança está enraizada na pessoa bendita do Senhor Jesus. E eu gostaria que aí no teu lugar tu pudesses dar um bom graças a Deus, porque Ele é bom, Ele é maravilhoso. Mas se esperarmos, diz a Bíblia, o que não vemos, com paciência o esperamos. A alegria e o ânimo nos são proporcionados quando contemplamos pela fé a concretização da nossa esperança espiritual em Cristo. Logo, a esperança cristã é a causa da nossa alegria. Nós somos alegres porque temos uma esperança. Nós não andamos tristes, claro que não andamos felizes com o que está a passar, todavia temos uma esperança. Cristo está com cada um de nós. O salmista, no Salmo número 30 e o versículo com o número 5, ele diz para cada um de nós: porque a sua ira dura só um momento, no seu favor está a vida. O choro pode durar uma noite, mas olha o que diz o salmista: mas a alegria vem pela manhã. Permita que vos diga, não deixem que a tristeza da luta e do problema te possa esmorecer, mas alegra-te nesta esperança, alegra-te na pessoa do Senhor Jesus. O livro de Isaías, este grande homem de Deus, no livro de Isaías, ou no seu livro, no capítulo 40 e o versículo 31, olha o que ele diz: mas os que esperam no Senhor, não é para todos, mas para aqueles que esperam no Senhor, diz a Bíblia, renovarão as suas forças e subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Que esperança maravilhosa nós temos neste Deus. Em segundo lugar, precisamos ser pacientes na tribulação. A paciência é o segredo da espera. A paciência é necessária a cada dia. Quem não tem paciência não alcança nada. Nós precisamos de ter paciência. A paciência é a companheira inseparável da fé. Glória a Deus. Paciência é a qualidade daquele que espera com tranquilidade. Daí que o apóstolo Paulo diz que precisamos esperar com paciência. Esperar na graça e no poder de Deus. Não é fácil ter paciência no meio da tribulação, entendemos. Para o crente ser paciente na tribulação, ele precisa de ter muita confiança em quem? No Deus vivo e na sua bendita palavra. Daí o salmista, no Salmo número 34 e o versículo número 19, dizer para cada um de nós: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. É isto que alegra o meu coração. Passamos por situações difíceis, passamos por momentos difíceis que estamos agora a passar no nosso país e não só, no mundo inteiro. Notícias que ouvimos, coisas que estão a acontecer que nos trazem até muitas das vezes as lágrimas aos nossos olhos. Mas, amados irmãos, nós temos estas aflições, mas o Senhor nos livra de todas. O Senhor está conosco e está consigo aí nesse lugar onde o irmão se encontra. Ter paciência é esperar o tempo de Deus, é ter confiança que Deus está no controle de todas as coisas. Eu costumo dizer que Deus está no controle e o Senhor está no trono onde Ele rege todas as coisas. Tudo está sob o seu controle. O crente paciente sabe que, enquanto espera, ele cresce espiritualmente. Deixe-me repetir isto, que isto é muito importante. O crente que tem paciência, ele sabe que, enquanto ele espera, ele cresce espiritualmente. Hebreus 3 e o versículo número 14, preste atenção a este versículo, diz: porque nos tornamos
participantes de Cristo, se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até ao fim. É isto que diz a bendita palavra de Deus. Então, meus amados irmãos, o tempo de Deus é diferente do nosso. O Deus não tarda, Deus não falha, Ele age não no teu tempo, nem na tua hora, mas Ele age na hora certa. Por isso é que o salmista, no Salmo número 37 e o versículo número 39, ele diz: mas a salvação dos justos vem de quem? Vem do Senhor. Ele é a sua fortaleza no tempo da angústia. E, para concluir, em terceiro lugar, perseverai na oração. Amados, é na oração que o crente encontra consolo. É na oração que o crente encontra ajuda divina. É na oração que o crente recebe força para enfrentar toda e qualquer tempestade. Efésios capítulo 6, versículo número 10. O apóstolo Paulo diz: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. A oração é o meio de nós alcançarmos a graça de Deus. Paulo sabia que a perseverança na oração traria a bênção de Deus. Daí que o mesmo livro de Efésios, capítulo número 6 e o versículo número 18, ele diz: orando em todo o tempo. Como? Com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso, com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Se a tempestade surge, persevera na oração. Não deixes de orar, meu querido irmão, neste tempo tão difícil. Ora, ora e ora, e Deus vai te abençoar e vai responder e vai te consolar. Permita mais uma vez dizer: insista na oração. Por isso é que Jesus Cristo, ele podia dizer lá no livro de Mateus, no capítulo 7 e o versículo número 7 e 8, pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Porquê? Porque aquele que pede, recebe, aquele que busca, encontra, e ao que bate, se abre. A oração alimenta-nos, a oração fortalece-nos, a oração renova-nos, a oração quebranta-nos, a oração revela a nossa dependência total com Deus. Termino com o Salmo número 34 e o versículo número 17. Os justos clamam e o Senhor os ouve e os livra de todas as suas angústias. Só posso dizer: glória a Deus, amém. É isto, irmão amado, confiemos no Senhor, confia no Senhor. O justo clama, mas o Senhor ouve, e não apenas ouve, temos um Deus que livra de todas as angústias. Que Deus abençoe. Iremos ouvir seguidamente mais um hino pela nossa querida irmã Ana, e nós vamos também aí, cada um nos seus lugares, vamos adorar a Deus, vamos cantar e vamos lembrar os tempos maravilhosos que passamos na casa de oração, já que não é possível. Que Deus abençoe. Escutamos então este cântico para a glória de Jesus. Amém, meus queridos irmãos. No Salmo 119, 90, o salmista escreveu: a tua fidelidade estende-se de geração a geração. Tu firmaste a terra e firme permanece. Tu és fiel, Senhor, meu Pai celeste, pleno poder aos teus filhos darás. Nunca mudaste tu, nunca falhaste, tal como
estrelas no céu a brilhar. Tudo criaste na terra, nos ares. Todo o universo vem te louvar. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Dia após dia, com bênçãos sem fim. Tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Pleno perdão tu dás, paz, segurança. Cada momento me guias, Senhor. Oh, no porvir, oh, que doce esperança. Desfrutarei do teu rico favor. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Dia após dia, com bênçãos sem fim. Tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Dia após dia, com bênçãos sem fim. Tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Então, meus amados irmãos, depois de termos ouvido este belo cântico, este hino tão maravilhoso, quero aproveitar este momento para pedir a todos os irmãos aí em vossas casas, e onde quer que os irmãos nos estejam ouvindo, que possam orar a cada dia mais e mais, especialmente por este momento que estamos a atravessar, que não é nada fácil e bastante complicado. Permita-me mais uma vez, nunca é demais, pedir aos irmãos que orem pelas autoridades governamentais do nosso país. Oremos pela proteção civil, oremos pelos profissionais de saúde que têm tido uma tarefa penosa. Oremos também por todos os que estão infectados, para que Deus ponha a sua mão e possa libertar desta epidemia ou pandemia. Oremos pelas famílias enlutadas, oremos pela Igreja em Portugal e no mundo, e que Deus abençoe a todos e até ao próximo culto. Vamos orar a Deus neste momento. Querido Deus e Pai, mais uma vez levantando as nossas vozes perante o trono da Tua graça, queremos agradecer-te tudo quanto tens feito por nós até este momento.
também o facto de nos teres guardado e nos tens livrado de todas estas situações. Pedimos a continuação da tua bênção nas nossas vidas. Dirige a todo o teu povo. Sabemos todo este povo do Sotavento Algarvio, cada um nos seus lugares, cada um nas suas casas, onde quer que eles se encontrem. Deus, estende a tua mão e opera. Deus, fortalece a sua fé, fortalece a sua confiança neste Deus tão bom e maravilhoso. Ajuda-nos a continuar firmes, sabendo que breve, muito breve, o céu se abrirá e o Senhor virá buscar e arrebatar a sua eleita, a sua amada. Ajuda-nos a cada dia para a tua glória. Te pedimos que guardes mais uma vez a todo o teu povo. Em nome de Jesus te pedimos e te agradecemos. Amém. Que Deus abençoe a todos e até ao próximo culto. Até lá, um bem-aja a todos os irmãos. Amém.